Marcos. O jogo como era esperado, né? Como eu falei anteriormente, vocês sabem bem disso, um jogo como esse não tem retrospecto recente, não tem retrospecto antigo, é tudo muito igual, é uma outra competição, parece muito clichê, mas é exatamente isso, é uma atmosfera diferente, é uma preparação diferente para esses tipos de desafio. E eu acho que a equipe se portou bem, né? Jogar contra o Corinthians aqui na Arena em qualquer circunstância é sempre muito difícil, é desafiador. Então eu avalio de maneira muito positiva. Claro que uma vitória como essa, uma quebra de tabu, não significa que não houveram muitas situações a serem melhoradas, né? E isso a gente tem esse entendimento, nem tudo foi tão bom, mas no geral o saldo é muito mais positivo, né? Por conta de tudo que foi apresentado coletivamente, individualmente, algumas mudanças aí, alguns atletas que vêm surgindo como lideranças, o caso do Luiz Gustavo, o próprio Wellington Rato, que você falou, um líder de assistências, e não só por ser um cara decisivo, né? Por também ser muito comprometido nos comportamentos sem a bola. O jogo passado que ele não jogou, tivemos o Nicão, que também deu uma assistência, então a gente começa a ganhar ainda mais opções dentro do elenco mesmo, isso é de fundamental importância, então a gente fica muito feliz com o que nós conquistamos aqui hoje. Então nós temos aí até o final do dia para comemorar e curtir um pouquinho, porque vale a pena. O torcedor queria muito essa quebra de tabu, assim como esse grupo queria muito, a cobrança interna ela existia, por mais que a gente tente amenizar, e foi o que eu fiz, vocês sabem bem disso. Existia assim essa cobrança por nós mesmos, para dar uma resposta para o nosso torcedor. Então foi muito importante. Então a gente tem um períodozinho curto aí até o final do dia para a gente comemorar e virar a página. É só o início de uma semana decisiva, então a gente tem coisas a serem melhoradas, evoluídas e trabalhadas. Já para o final de semana a gente tem mais um grande jogo, uma decisão, um clássico, onde a gente enfrenta um adversário que tem o treinador mais longevo, né, dentro do nosso cenário. Não sei se ele é mais longevo ou se é do Fortaleza ou o Vovôda. Um elenco que se conhece bem, então a gente sabe da dificuldade que é, um clássico, uma decisão, então são coisas a serem, agora a gente tem um tempinho para construir toda essa ideia de jogo para domingo. Carpini, chama a atenção nos 4 jogos que o São Paulo fez até agora no Campeonato Paulista, a efetividade. Claro que de plataforma para outra que pega essas informações tem alguma diferença, mas contra o Corinthians, 3 finalizações certas, 2 entraram. Contra a Portuguesa, 1 certa, 1 entrou. Contra o Santo André, 6 certas, 3 entraram. Só contra o Mirassol, que foi um pouco mais diferente, que finalizou bem mais certo, e só 1 entrou, mas criou muita chance. Entrou 2, tinha do Galopo, né? Exatamente. Queria que você falasse dessa questão de efetividade. Se é algo que te deixa contente, que vê que os teus atacantes, teus jogadores estão conseguindo colocar para dentro as chances criadas, ou se é algo também para se chamar a atenção que, apesar das chances criadas, a bola tem que ir no gol, de fato, é um ponto que você também tenta melhorar. Eu poderia vir aqui agora e falar que tudo isso é o nosso trabalho, é a melhora individual. Claro que a gente trabalha por essas melhoras, mas o que eu crio é o comportamento coletivo para que a gente tenha esse volume de chances. E toda essa efetividade até então mostrada nas primeiras rodadas é muito da capacidade individual desses atletas, né? Então a gente sabe que a gente precisa criar situações e o momento de fazer o gol não é fácil e aí é o mérito individual deles, sem dúvida. Isso me deixa feliz, otimista. Como eu falei, uma estrada longa ainda a ser percorrida. Outro ponto que você citou nesses 4 jogos da efetividade, e eu queria citar também a regularidade, né? Por mais que alguns pontos aí ainda divergem, né? Isso é um assunto nosso, meu, com o grupo internamente. Não vou expor aqui o que a gente não fique tão satisfeito, mas no geral muito positivo. Mas são 4 jogos de invencibilidade, né? Isso é muito importante para o início de Campeonato Paulista. Clubes como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, que se apresentam um pouco depois, sofrem um pouco no início da temporada. Por mais que a gente tenha a oportunidade de ter essa rotatividade no elenco, a resposta de todos eles, os que participam mais, menos, os que tiveram chance de entrar, os que ainda não tiveram, tem sido muito positiva. Em particular para mim também, né? Porque esse tabu, não que isso também, acho que eu já falei algumas vezes, não é uma crítica, não, e eu entendo perfeitamente, mas muito se criava uma situação, poxa, como o Carpini vai escalar, quem ele vai tirar, como vai ser a estreia, como vai ser substituir num grupo vitorioso. E nós estreamos com vitória depois de muitos anos, né, sem estrear com vitória no Paulistão. Se eu não me engano,
2022 ou 2023, o São Paulo foi vencer na 4ª rodada, hoje a gente está a 4 jogos de invencibilidade. E com tudo isso aí vem o interrogação, o porém, né? Aí o clássico, passamos por ele. Agora vem, e a decisão? Aí nós vamos enfrentar um grande adversário, o resultado a gente não sabe, a gente vai se preparar sempre para vencer, porque é o São Paulo. E aí vão ver, mas ele não trabalhou na Libertadores. E a Libertadores? E o Brasileiro? Então a gente precisa também reconhecer a capacidade, independente da idade, sabe? Entender que também tem um trabalho e que eu não caí aqui de paraquedas, por mais que eu responda as coisas de maneira muito tranquila. E isso não é uma crítica não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, e a crítica ela me faz ser melhor. Eu prefiro que as dúvidas continuem. Eu tenho dificuldade quando eu estou no conforto. O desconforto não me deixa, muito pelo contrário, ele me estimula. Mas é só um ponto a ser citado, né? Então... vamos pensar no São Paulo num todo, não se o Carpini é jovem, não é, se substitui, se não substitui, se trabalhou, se não trabalhou. Vamos olhar para frente, vamos aos próximos desafios. Carpini, boa noite. Boa noite. De alguma forma o Lucas te preocupa para domingo, porque logo no começo do jogo você tem uma conversa com ele, chama o Caio também, coloca o Ferreirinha para aquecer, ele fica todo o primeiro tempo, mas parece que até dando uma preservada, ele dá um gás na reta final e não volta. Te preocupa e só com relação a essa de reconhecer capacidade, nesses 10 anos de Tabu, você é o treinador mais jovem a assumir o São Paulo, o Muricy tentou, o Dorival tentou, então eu queria que você falasse dessa satisfação, né, de ser um técnico tão jovem e quebrar esse tabu, sendo que tantos outros experientes não conseguiram. Em relação ao tabu, em algum momento ele iria acontecer, né? Acho que eu não sou melhor nem pior do que nenhum deles. Com certeza esses caras viveram muito mais, e o Muricy é um cara que eu tenho a oportunidade de conviver com ele e procuro extrair o máximo de todo o seu conhecimento. Eu gosto muito de ouvir as pessoas e ele é um cara vitoriosíssimo, né? Então é muito importante ter ele do meu lado. Em algum momento iria acontecer, é natural, né? Que bom que foi na minha vez. O mérito maior é gerir, administrar, escolher, colocar as minhas ideias sem tirar as coisas boas que venham sendo feitas, né? Então a gente fica muito feliz por isso. E a primeira... Não preocupa. Eu achei que o Lucas estava um pouco, talvez, inseguro em soltar um pouco mais. Então eu vi que no início ele estava meio apreensivo, depois acho que acaba esquecendo um pouco da lesão. Acho que isso é meio involuntário do ser humano, né? Essa preocupação de ficar fora de uma semana tão decisiva. Ele é um cara, não preciso falar da importância dele para nós, dentro e fora de campo. Então era programado já nesse controle de carga 45 minutos para o Lucas e para o Rafinha, né? O Rafinha suportou bem, o Lucas também terminou o jogo bem, tranquilo. Poderia ter um pouquinho mais, mas vamos seguir o que foi programado. Não só em função do resultado, porque 1-0 não tinha nada resolvido. A gente sabe que 1-0 em qualquer situação é difícil, ainda mais aqui na Arena contra o Corinthians. Mas porque a gente precisa também pensar a curto, médio prazo, por mais que o mais importante para nós, como eu falo sempre, é sempre o próximo jogo. E no caso era hoje. Carpini, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Em menos de um ano, você conseguiu alguns momentos pessoais na carreira muito importantes. Não foram títulos, mas para um técnico, me parece que, se não são comparados a títulos, são muito próximos. Você levou um time como o Água Santa, em abril do ano passado, para uma final de Paulistão, devido à questão estrutural, não pelo time em si. Você tirou o Juventude da zona de rebaixamento e colocou na Série A. E hoje você quebra um tabu que estava engasgadíssimo na torcida do São Paulo. Eu fiz todos os jogos aqui, então sei muito bem o que é isso, que significa. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas pequenas, entre aspas, não vou usar façanha, que acho que é muito, mas esses pequenos trabalhos consistentes, com resultados consistentes. E se você também puder falar se o resultado de hoje tem alguma influência no aspecto psicológico para a decisão. Eu me sinto um cara privilegiado, abençoado, né? Agradeço a Deus, aos meus familiares, as pessoas que sempre me apoiaram durante toda essa trajetória. Como você disse, são momentos que não foram títulos, mas pelo tamanho da dificuldade, como se fosse, né? Fazer uma final de Paulistão, quando eu falo um time pequeno não é falta de respeito, é a realidade, mas é um time que fez parte da minha história, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, e isso é muito difícil acontecer de novo, a gente sabe disso, né? Não que não vá acontecer. E aí a sequência, né? E é uma coisa que eu penso muito isso para mim mesmo, né? Como profissional. O próximo passo é o mais importante. Então, depois do Água Santa, precisaria de uma consolidação, e veio o Juventude.
Depois do Juventude, precisaria de uma consolidação numa prateleira diferente. Várias especulações, várias situações e aconteceu que Deus preparou esse momento para nós do São Paulo e acho que não poderia ter sido uma situação melhor, um clube melhor, um momento melhor, né, do São Paulo. Então isso também me favoreceu. Então fico muito feliz com tudo isso. E como eu falei, acho que na primeira conversa que nós tivemos, eu sei o quão difícil foi chegar até esse momento e sei o tamanho da dificuldade para me manter aonde eu quero ficar, que é nesse nível. Eu tenho minhas ambições pessoais, profissionais, e eu sei que eu tenho que fazer muito mais, me provar a cada dia. E é isso que eu procuro fazer, os pés no chão, sem muita euforia, sem muito entusiasmo. Acho que tudo que é demais extrapola, atrapalha um pouco, de mais ou de menos, né? Então tudo dentro de uma normalidade. Então isso para mim foi muito bom. Claro que não tem como separar, né? As 3 primeiras rodadas foram importantes para a gente chegar nesse jogo. E as 4 primeiras rodadas, uma quebra de tabu, isso tem um aspecto muito positivo. Claro que a hora que começa o jogo isso não vai influenciar em nada, mas chegar num momento bom, um momento onde o São Paulo navega aí mais tranquilamente no início da competição, sem dúvida ele é muito positivo. Eu preferia sempre que fosse assim, e como eu falei, que não seja demais, que essa calmaria também não nos atrapalhe, né? Calmaria no bom sentido. Então é importante sim, um jogo ele está atrelado ao outro, né? Então é uma construção de ideias, é uma evolução, uma continuidade, então não tem como dizer que o nosso momento para decisão não é um momento positivo, assim como é do adversário também, que vem vencendo tudo há tanto tempo. Carpini, tudo bem? Agora você tem a decisão pela frente e, curiosamente, vai ter você de um lado com 4 jogos, né, pelo São Paulo, e o Abel, que tem centenas de jogos, uma infinidade de jogos pelo Palmeiras. Como que você enxerga o Abel, né, o que você acha dele e como que você acha que vai ser rivalizar, né, diante do Abel, que é um cara que se consagrou aí no futebol brasileiro? E um segundo ponto rápido, por favor, mais 2 jogadores foram inscritos, né, o Michel e o Rafinha, e o Rames continua no controle de carga. Em que pé que está o controle de carga do Rames? Tem alguma projeção quando ele pode ficar à disposição? Legal. O Abel, os números deles falam por si só. É um cara que eu admiro, respeito muito o trabalho dele, de toda a sua equipe técnica, né? Criou-se até uma relação de uma certa amizade e respeito com a equipe técnica. A gente sempre trocou algumas mensagens, não com o Abel, mas com algumas pessoas que fazem parte do corpo técnico. Eu falei isso em outros momentos, eu acho que às vezes a gente tem dificuldade de aceitar a capacidade das pessoas. Eu acho que ele quebrou alguns paradigmas, né, pelo fato de ser estrangeiro. Eu acho que a gente tem que parar com isso. Se é o estrangeiro, se é o brasileiro, as pessoas são competentes, elas vão se estabelecendo, a oportunidade para todos, e ele aproveitou as oportunidades e vem sendo um cara vitorioso. Não tenho dúvida que vai ser uma partida muito difícil. Tive a oportunidade de enfrentá-lo em 5 oportunidades. Com a Inter de Limeira eu venci 1-0 no Allianz, venci uma com o Água Santa, perdi uma com o Santo André e perdi 2 com a Água Santa na fase de grupos, o jogo da decisão. Então, de 5 confrontos sempre muito parelhos. Talvez a disparidade era com quem eu estava, com todo respeito, para o Palmeiras. Hoje nós estamos numa mesma prateleira e tem tudo para ser um grande jogo, um duelo muito mais competitivo, muito mais justo, talvez, né, pela grandeza das duas equipes. E o São Paulo chega num momento muito bom. Então, em relação a isso, acho que está tudo bem encaminhado para ser uma grande decisão. E que vai vencer o melhor, que vai vencer a equipe que se preparar para os pequenos detalhes, que é o que faz diferença nesse tipo de jogos. Em relação ao Rames, ele treinou essa semana já com o grupo. Eu não posso te afirmar se ele já tem condições de participar do elenco que viaja para Belo Horizonte, mas essa semana ele já treinou com o grupo, já vem se sentindo melhor. E em relação ao controle de carga, está muito próximo do retorno, do Rames está dentro de campo, mas agora vai muito mais do feedback do atleta, né? Então a gente precisa respeitar isso em relação à parte clínica, física e a técnica. Talvez ele precise de jogo, né, para atingir o seu melhor momento, mas a gente precisa também respeitar o momento onde o Rames se sinta seguro para atuar com segurança e poder nos ajudar. Não sei se já no próximo final de semana ou se ficaria para as próximas rodadas.
Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao canal, trazendo para vocês aí mais um vídeo a respeito do São Paulo nessa noite mágica aí desse clássico famoso, majestoso, tabu quebrado, né? São Paulo consegue aí uma vitória importantíssima, são 4 jogos de invencibilidade aí em 2024, 3 vitórias, 1 empate, um grande aproveitamento aí de Thiago Carpini, né? Alguns torcedores ainda criticando algumas atitudes ali, mas viemos aí hoje um belo jogo aí, onde Caleri jogou demais, Arboleda jogou demais, Luiz Gustavo entrou comendo a bola ali, conseguiu marcar um gol, voltou para marcar. Para quem criticou que São Paulo estava contratando aí um jogador muito velho, teve que calar a boca. Luiz Gustavo, segundo gol seguido aí em 2 jogos, 2 gols, um gol contra a Portuguesa na vitória por 1-0 do São Paulo, ele foi o protagonista aí, e agora aí marcando esse gol aí, ajudando também o São Paulo nessa quebra de tabu, 10 anos aí na Neoquímica Arena. São Paulo quebra esse tabu aí na 4ª rodada do Campeonato Paulista. E vamos ficar na torcida, né, para que o São Paulo consiga aí embalar mais jogos de vitória, consiga aí uma ótima temporada, trazendo títulos aí para a torcida. Esse jogo aí foi muito bom, tendo em vista aí que daqui a 5 dias o São Paulo tem aí a grande final aí da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Começa o ano aí com título, com taça. E deixa nos comentários aí o que você achou do jogo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu like.